Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Histórias do Cinema Paranense. Eu sou o Gabriel Borges e hoje eu tô aqui com os nossos parceiros, a Pamela Cat, Oi. o William Biagioli, Olá. para receber os nossos convidados especiais aqui do dia, o Eduardo Baggio e o Rafael Urban. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Aqui é o Rafael, antes de mim falou o Eduardo. É verdade. E o boa noite pode servir como um bom dia e boa tarde também, dependendo do horário, né? A gente recomenda que você escute à noite. E bom, no episódio de hoje, a gente ainda vai falar bastante sobre a trajetória de vocês dois, mas também, antes de tudo, a gente queria falar sobre um filme que o Eduardo dirigiu e o Rafael produziu e fez assistência de direção lá em 2016, o João e Maria. Antes aqui do nosso papo, eu queria ler a sinopse do filme para vocês, rapidinho. O viúvo João declara sua solidão em um programa radiofônico e encontra Maria, mulher recém-separada que anseia por uma nova vida a dois. E bom, para a gente começar esse nosso papo, acho legal a gente falar um pouco antes sobre os processos, né, que levaram ao filme, os desejos que motivaram ele. Então, eu vou lançar aqui uma primeira pergunta que a gente gosta sempre de começar com algo um tanto espiritual, meio filosófico, talvez psicanalítico, né? De que desejo e de onde nasceu o João e Maria? O João e Maria, depois de ver aí as sugestões de vocês e tal, hoje rapidamente, mas eu abri pastas antigas aqui, descobri até coisas que nem eu lembrava mais. E entre elas, que eu tenho uma primeira versão de roteiro aqui, de 2008, né? Então, João e Maria teve um roteiro, uma tentativa de viabilização em 2008, 2009, e acabou não dando certo. Mas, enfim, estou dizendo isso não para dizer que não deu certo, mas para dizer que começou há muito tempo, né? O filme só foi lançado, de fato, em 2016, e era, assim, de um interesse mesmo meu de ter ouvido alguns programas de rádio e achar realmente muito curioso, muito interessante, ter a impressão de que pessoas, assim, incríveis estavam ali falando dos seus amores, das suas vontades, das suas paixões, e que seria legal falar então dessas paixões. Para responder a pergunta psicanalítica, nasceu de paixões. E onde que o Urban entrou nessa história? Urban, acho que na primeira versão do projeto você não estava na equipe, né? Que foi quando a gente fez a pesquisa com a Gabriele Alves e tal, e foi quando a gente reenviou em 2011 para o mecenato que você já estava, é isso? Confere? Confere, Baggio, é verdade. Quando a gente conversou pela primeira vez do projeto, o Baggio já tinha, então, uma ideia, uma pesquisa, né, avançadas, um desejo, que acho que coincidia com o interesse meu por esse universo. Assim, eu tinha feito antes reportagens sobre, por exemplo, o Clube dos Solitários, que é ligado a um programa de rádio AM, o quadro Casamenteiro, e também fiz reportagens sobre bailes de terceira idade. Um deles finalmente vai aparecer no filme. Então, acho que se tem paixão do Edu, tem um encontro de desejos, assim, na história de João e Maria. Eu fiquei curioso desse, que o Baggio falou que tinha um roteiro. Esse roteiro era uma coisa mais ficcional, assim, Baggio, ou você já era um roteiro que você tinha um roteiro pensando em alguma estratégia de abordagem documental, assim, só para entender mais o que Olha, era esse roteiro? posso te responder lendo uma observação que está tem a capa do roteiro, lembrando que o filme se chamava Sintonia do Coração ainda, a gente pode falar disso depois. E aí tem a seguinte observação: todas as situações desse roteiro foram pesquisadas, mas são exemplos e podem ser alteradas, assim como os personagens, conforme a necessidade da realização de um documentário. A pesquisa foi realizada entre outubro de 2008 e março de 2009 e identificou 19 possíveis personagens e 14 programas de rádio de interesse para o documentário, listados após o roteiro. Boa, então tá mais do que respondido. A gente tinha essa dúvida, né, porque no final do filme aparece vários casais, assim, a gente tinha essa questão de por que vocês escolheram o João e a Maria, assim, para ser protagonistas. E se tinha outros casais, assim, que chegaram perto de ser escolhidos para o filme. É, o Rafa também pode falar sobre isso, mas sim, tinham principalmente aqueles que aparecem,
aparecem outros 4, mas a gente tinha outros 5 casais como aliás, outros 6 casais com o João e Maria eram não, desculpe, eram 6, com o João e Maria eram 6. Casais possíveis protagonistas, do filme, mas isso na pesquisa, enfim, feita para esse filme que existe de 2016, né. Essa outra o roteiro que eu li, essa pequena observação, é um roteiro feito lá em 2009, né, que acabou não sendo o roteiro realizado. Daquelas 19 pessoas que estavam ali como possíveis personagens, nenhuma, sequer uma, nós conseguimos encontrar de volta passados, quando a gente foi afinar a pesquisa em 2015, então passados 7 anos, os telefones não batiam, ou então batiam, mas daí o casal já não era mais casal e a coisa não rolava e tal. Então, daqueles primeiros 19 possíveis personagens pesquisados em 2008, 2009, nenhum deles, em 2015 estava de volta na pesquisa. Mas a gente entrou em contato, com várias pessoas, né, a maioria já no formato, vamos dizer assim, casal, né, ou pessoas que já tinham se conhecido e já eram casais, algumas não, e foi feita uma pesquisa mais aprofundada com esses 6 casais. Com todos eles a gente tem pré-entrevistas gravadas, fotografias, etcétera. Que foi com a Mari Sanches, né, Edu, que é uma colaboradora super Isso. importante do projeto, que é quem retoma essa pesquisa nessa fase. Na primeira fase fui eu e a Gabriele Alves, que era uma jornalista que fizemos a pesquisa. Na segunda fase, a Mari que retomou essa pesquisa e é um trabalho incrível que ela fez. Assim, tem as fotografias também do Elisandro, mas enfim, a pesquisa no sentido dessa busca dos personagens, eu participei bastante, mas até fiz questão de, no momento que foram feitas essas pré-entrevistas, eu não estava presente, pensando um pouco numa ideia de manter um certo ineditismo de ouvir aquelas histórias para quando fossem as filmagens, né? Uma técnica controversa, mas bastante utilizada em documentários. Que é a técnica que o Eduardo Coutinho sempre usou, né? Assim, de ter uma. Ele e vários documentaristas usam. Né? E a Mari fez um trabalho muito legal, né, Edu? De encontrar esses personagens, de ter uma energia também. A Mari é tradutora, além de trabalhar como roteirista, com cinema, e é uma pessoa que vem da literatura, então acho que tem uma energia muito boa que ela traz para o filme, nessa pesquisa, nessa relação, nessa construção de relação com os personagens. Sim, até porque não foi fácil, né, assim, encontrar personagens e pessoas que tivessem também dispostas a abrir as suas histórias bastante pessoais, né, e também foi um barato. Tinha um casal que acabou não sendo nenhum desses 6 que a gente aprofundou a pesquisa, mas assim, só para comentar, por exemplo, eles não tinham telefone em casa, tinha um orelhão assim próximo de casa, então a gente ligava pro orelhão, às vezes atendia alguém na rua, às vezes não atendia. Um telefone público, né? Falar orelhão talvez esteja caindo já as pessoas já nem saibam mais. E isso assim foi uma dinâmica que tinha essas dificuldades, mas que ao mesmo tempo era muito prazeroso, né? Não eram dificuldades assim que a gente estava sofrendo com elas, não, eram coisas bem interessantes. E aí a gente descobria que eventualmente pessoas que foram indicadas que eram um casal, porque a gente buscou informações com jornalistas, com apresentadores de programa de rádio, que eles lembravam, mas aí quando a gente buscava, ou não era mais o casal, ou não estava mais numa vibe de falar das suas histórias amorosas, etc. Assim. Então foi um tanto difícil nesse sentido de que a busca a gente teve que insistir, né, bastante, inclusive fizemos chamadas em rádios, né, quer dizer, não foram gravadas por nós, mas nós solicitamos que apresentadores de programas românticos assim avisassem que a gente tinha interesse, então se alguém quisesse que entrasse em contato com a gente deixou contato da Mari Sanches e algumas pessoas ligaram, então esse caminho aí também foi curioso, né, aparecia na rádio lá, era veiculado uma espécie de um anúncio, né? O locutor dizendo, olha, essas pessoas aqui estão fazendo um filme, se alguém quiser, entre em contato com elas e tal.
Mas tem uma coisa paradoxal também nisso aí que vocês estão falando, que eu queria perguntar, que assim, é muito curioso que tem essa coisa que você falou da pesquisa, da aproximação com essas pessoas, porque a gente vê no filme, acho que até por uma certa pureza das pessoas, uma certa pureza com relação à vida mesmo, assim, uma simplicidade que é comovente, assim, mas não deixa de ser paradoxal no sentido de que eles acabam expondo as suas histórias na rádio, né? E eu ia perguntar para vocês como, porque daí para, digamos assim, ter os encontros amorosos, eles, enfim, nos programas que às vezes eu ouvia de madrugada, assim, a pessoa manda o número de telefone, às vezes conta já histórias da vida e são coisas trágicas assim que a gente ouve. A pessoa às vezes, sei lá, perdeu o marido ou a esposa e se sente muito solitária. As pessoas acabam se expondo muito naquele momento, mas aí é paradoxal que de repente para o filme tenha todo um certo pudor. Não sei se isso foi uma questão com a qual vocês se depararam, assim, quando daí elegeram efetivamente João e Maria, ou se já era uma coisa que vocês já vinham sentindo, assim, e como trabalhar com isso, né? Uma coisa que eu lembro, Edu, é que quando a gente fez esse contato com os personagens, que tinham alguns deles, né, tentando começar a responder a pergunta do William, que não estavam, assim, que tinham um receio, né, dessa relação com a câmera, por mais que eles tenham, né, declarado essas suas paixões, suas histórias pelo rádio, alguns deles já né, se mostravam difíceis com a perspectiva de filmar, né, não tinham todos essa mesma disponibilidade. Sim. E tem uma coisa que acho que é reveladora, assim, e mais fácil de entender o porquê. Muitos dos anúncios, né? Quando as pessoas, no caso João e Maria, foi o João que ligou para a rádio, né? O filme reproduz essa situação, né? Mas muitas pessoas quando ligam para as rádios, não sei se isso ocorre até hoje, eu não tenho ouvido ultimamente, mas enfim, naquela época, principalmente, ou majoritariamente, não é só principalmente, muito majoritariamente as mulheres, quando ligam, usam pseudônimos, né? E aquela época, pelo menos, era muito comum ainda passar um número que pudesse ser, às vezes, de uma amiga, ou então um número de celular que não é um número residencial, né? Eu estou dizendo isso porque tem o William falou dessa relação, assim, às vezes tinha mesmo esse receio de, eu não queria que soubessem que eu liguei para uma rádio algum dia da minha vida e deixei lá um pedido para conhecer pessoas, né? Porque isso era possível, né, à época pelo menos, que fosse feito com um certo grau de anonimato, porque a pessoa ligava lá e dizia um apelido, dizia um pseudônimo e que Tipo, queria Leão em encontrar. busca de sua leoa, Virginiana Isso. solitária. Eu me lembro, tinha Pombinha, tinha Florzinha, era muito comum esses diminutivos, assim. E aí isso garantia um anonimato, né, no início dessa relação, do conhecer essas pessoas e tal. E então, sim, de fato, teve algumas pessoas que tinham que não queriam, ou então diziam que até pode ser, mas tinha algum receio. Então isso também foi um fator, assim, a gente só queria se fosse muito legal para as pessoas, não queria fazer nada que não fosse bacana para elas, não fazia o menor sentido, né? Edu, não sei se a memória me falha, mas eu tenho a impressão de que os casais que a gente visitou, já com equipe, né, quem aparece no final do filme, além do João e Maria, tem o Ramiro e a Célia, o Pedro e a Neuza, o João e a Roseli, tinham em comum entre eles o fato de ser pessoas que não moravam exatamente no centro de Curitiba, né, ou que moravam na região metropolitana, ou em bairros afastados. O João e Maria também, né? Exato. Era a maioria, né? Então, era né, as pessoas. A gente não pode falar estatisticamente, porque a gente não fez uma pesquisa no sentido científico, mas, pelo menos do contato que a gente tomou, a maior parte das pessoas moravam em bairros mais afastados, ou mesmo municípios da região metropolitana, como é o caso do João e da Maria. Era, né? O caso, o João já faleceu, mas era o caso do João e da Maria. Eles eram muito próximos, assim, né? E eles tinham algumas particularidades, assim, né? O exemplo de ser um casal
que quando nós os conhecemos, fazia 4 ou 5 anos que eles tinham se conhecido. Então eles eram um casal que se conheceu já maduros, ou como eles falavam às vezes na terceira idade, né? Então não é um casal que se conheceu jovem ou mesmo assim, sei lá, de meia idade, né? Isso não era tão comum, pelo menos não daqueles com quem a gente contatou. E como que foi essa primeira aproximação de vocês com eles, assim? Como que foi esse primeiro contato para passar a história deles para a câmera, no sentido que vocês escolheram eles, o filme era com eles, e como que vocês se aproximaram deles para dizer isso, assim? Então, a gente tinha um roteiro, o roteiro, inclusive, o roteiro, vou chamar assim, dessa segunda fase, né, do filme que foi realizado, ele previa 3 casais em destaque, né, e tinha algumas razões para isso, assim, pelo menos as que eu me lembro, as que estão até hoje fixadas na minha memória, 2 em especial. Uma delas é que me interessa em algum tipo de documentário, inclusive outros que eu já fiz, que a gente às vezes consiga mostrar fenômenos que não são de uma ou duas pessoas ou de poucas pessoas, que não são particulares, mas que eles são sim plurais, que tem muita gente envolvida naquele tipo de situação, né? Inclusive o final que o filme tem, em grande parte, é para tentar, nem sempre as pessoas percebem dessa maneira, mas é para tentar mostrar isso, né? Além do João e da Maria, existem muitos outros casais que se conheceram pelo rádio. Uh, e também eu tinha muito receio, né, porque a proposta de fazer um filme com eles, em que eles vão, não é exatamente encenando, mas também não é exatamente uma dinâmica solta, né, é um misto, assim, entre uma encenação e o acaso, né, que seria muito difícil de fazer com pessoas que não são atores, atrizes e que em alguns casos sequer tinham estado diante de uma câmera, né? Então isso me dava muito receio, assim. E aí a coisa de ter 3 era um pouco desse medo também de ter mais alternativas, né? Mas conforme a pesquisa avançou, a gente acabou tomando essa decisão. Acho que lembro que o Rafael também, a gente conversava muito, eu, o Rafael, a Mari, né, de fazer essa aposta no João e na Maria, e até porque tinha um outro fator que se tornou interessante, que não foi algo que a gente buscou exatamente, mas que eles eram estavam atuando como um casal de músicos cantando em rodas pela cidade, em espaços que dedicam atenção à música popular, né? Então agregava essa coisa do se conhecerem pelo rádio, que era o mote inicial do filme, e continuou sendo, né, o mote principal, mas eles também serem músicos. E o fato disso, de eles serem músicos, né, de eles serem performers, tem algo que faz com que o filme se construa um pouco também no entorno desse fato, né? Porque eles têm uma facilidade, têm um desejo expressivo, assim, né, de cantar, eles têm o costume de fazer isso em público. Então, a maneira como eles se relacionam com a ideia de ter um filme é também diferente, né? Então, eles eram um casal que tinha uma série de especificidades que interessou bastante a gente, assim. E, além disso, algo fundamental que era uma disponibilidade, né? Uma vontade de fazer parte de um filme, uma coisa que eles levavam com muito na boa, assim. Eu acho que foi bem diferente de alguns dos casais que a gente teve contato, assim, que eles tinham uma vontade mesmo, uma tranquilidade com a ideia de fazer um filme, curtiam, era uma coisa que para eles era um prazer, né? Então, retomando algo que o Edu falou antes, é muito legal você poder trabalhar com personagens que estão afim, que para quem não é um fardo, para quem é uma coisa legal. Tem essa questão, né, que tem assistindo o filme que dá pra ver que tem uma relação bem peculiar, tipo, entre documentário e ficção. E daí a gente queria saber um pouco como é que foi esse processo, se vocês escreveram um roteiro pra eles, ou só falaram mais ou menos o que eles deviam conversar, assim, que dá pra ver que tem várias partes que são encenadas, né. E a gente tinha um roteiro muito mais estrutural de situações, então era uma série de situações que interessavam. Essas situações, claro, respondiam
ao que eles tinham nos contado, que tinham vivido, que fazia parte da história deles, de vida enquanto casal, né? E eu vejo, tem certos procedimentos ali que são conhecidos ou são interpretados, deixa eu ver qual é a palavra, são reconhecidos como ficcionais, mas eu não vejo nada de ficcional no filme. A meu ver, é um filme documentário cento e poucos por cento. E o que tem é, como você falou, né, Pamela, a encenação, mas encenação sobre a própria história de vida deles, né? Então, a gente, quando decidiu fazer com eles, essa preocupação que eu falei, né, como que vai ser essa dinâmica deles diante da câmera, uma espécie de atuação, uma espécie não, tem uma atuação mesmo, como que isso vai funcionar, né? E daí a gente foi até bastante preciosista, eu acho, em algumas coisas, como, por exemplo, eles tinham se encontrado pela primeira vez em um banco, desses bancos de madeira típicos de praça, de parques, mas era um banco que ficava na frente do Shopping Miller. E esse banco não existia mais na frente do Shopping Miller. Então a gente organizou a produção, Ana Paula Málaga, muito firme nessa parte aí, fez uma descoberta aí de onde emprestar um banco, a gente colocou na frente do Miller, né, conseguiu, ela, né, tem que agradecer muito a Ana, a autorização para filmar dentro do shopping, que parece simples, mas não é, os caras têm muito pé atrás com filmagem dentro de shopping e tal, para que a gente pudesse estar nos lugares, exatamente os lugares que eles tinham vivenciado, né, acreditando, seja isso tenha dado certo ou não, aí não sou eu que consigo julgar, mas acreditando que a ambientação seria muito importante para que eles tivessem uma interação interessante para o filme, que rememorassem aqueles espaços, aqueles lugares, as coisas que eles tinham visto, né? Então a gente filmou todos os lugares que vocês veem no filme, são lugares onde são as ações do João e da Maria, tá? Os outros é um pouco diferente, mas são sempre lugares que eles de fato frequentavam, que eles vivenciaram. É a mesma lanchonete, é o mesmo passeio público, é a mesma frente do Miller, é o mesmo shopping Miller, etc. Então, a ideia, né, partindo dessa ideia de que isso vai deixar eles mais confortáveis e na condição ideal de rememorar esses acontecimentos, né, o que de fato a gente sentia, né? Porque não, eu acho que completando, porque eu acabei não respondendo, assim, Pamela, não tinha falas escritas, tá? Não tinha uma fala a ser decorada. A gente conversava bastante antes e falava assim, bom, vocês nos contaram que se conheceram, né? Eu vou usar aquela cena do encontro deles como exemplo. Se conheceram aqui, que quem chegou e falou de uma maneira um pouco mais intensa foi a Maria. Então a gente vai fazer isso aqui, vamos fazer. Mas não tinha uma fala assim, você tem que dizer isso ou aquilo, você tem que falar aquilo, aquele outro. Então eles iam construindo ali na cena, né? Isso também fez com que a gente tivesse muitas refilmagens, né? Ou seja, repetir muitas vezes algumas dessas cenas. Outras foram mais rápidas, mas essa particularmente lá da frente do Miller, não me lembro quantas vezes, não vou lembrar de cabeça, mas a gente filmou muitas vezes. Então isso, tinha o controle do cinema, a gente estava com claquete e tal, mas a questão principal é que a gente estava convocando eles a né, reviver aqueles momentos. Assim. Então, isso era legal porque a gente podia conversar com eles antes. Então, a gente foi naquela... Pra gente seria legal contar a história da lanchonete, porque lembra que a gente comeu um pastel de carne e tal. Então, eles mesmos forneciam essas ferramentas que ajudavam eles a construir essa história. Né? Então, a gente ia lá e pedia, poxa, tem pastel de carne? Porque eles vão pedir pastel de carne. Então, eles, inclusive, sugeriam... Eu lembro que quando a gente gravou na lanchonete, teve um diálogo, né, com o rapaz da lanchonete nesse processo, assim, né, o que eles pediam e o que o cara trazia, o que não tinha. Sim, e aí eles até pedem alguma coisa, daí o rapaz diz que não tem, e aquilo ali tá rolando mesmo com uma certa espontaneidade, assim, né, de que eles estão ali comendo mesmo, diante da câmera, eles conversam e tal, e a gente foi entendendo como que as coisas iam poder fazer parte do filme. A gente sabia dessas cenas, inclusive de mais 2 cenas que foram filmadas, mas que não estão na versão final do filme, e só que, por exemplo, nessa da lanchonete, tem um determinado momento que a Maria, não era algo que nós tínhamos combinado, e ela fala assim,
e nós já estamos juntos desde então, há tantos anos, né? Isso está no filme, de alguma maneira, se até aquele momento, para quem está assistindo, há uma dúvida se eles são um casal ou não, se eles estão interpretando ou não, ali tem esse momento em que ela explicita, né, que eles se encontraram, foram naquela lanchonete quatro ou cinco, eu não me lembro exatamente agora, anos antes, né? Ela fala isso, tá lá na fala dela. E tem uma questão aí dentro das coisas dos lugares que eu acho que seria legal a gente puxar. Às vezes a gente tem um certo receio aqui de entrar em coisas muito específicas, assim, mas acho que a gente tem a liberdade para entrar mesmo. Que é justamente um interesse muito grande que vocês têm, e vocês, eu falo até pensando um pouco na filmografia de vocês dois, assim, e pela decupagem, assim, pela decupagem no sentido de por extrair um quadro interessante também daquelas paisagens, né, para além de registrar. E acho que seria legal vocês falarem um pouco sobre isso, assim, como era para também pensar um quadro, também pensar uma decupagem dentro dessa contação de uma história que na verdade está sendo reencenada, ou mais do que isso, está sendo, sei lá, revivida por aquelas pessoas, assim. Bom, eu vou começar, então, eu acho, é uma das coisas, inclusive, que recentemente eu publiquei um texto, assim, é uma das coisas que me incomoda muito no documentarismo contemporâneo, mas daí eu estou falando dos últimos 20 anos, assim. É, é, alguns filmes, é claro que isso não está em todos, tem muitos outros que não são assim, mas alguns filmes que encontram personagens muito interessantes, fazem abordagens e que colocam questões sociais muito interessantes, mas aí você vai ver, assim, parece que não teve nenhum trabalho de entender a espacialidade, de pensar onde colocar a câmera, de ter em conta que, em suma, que é um filme, que apesar de ter ali falas muito interessantes, isso também deve estar junto com uma construção espaço-temporal imagética interessante, dentro do possível. É claro que existem alguns documentários de urgência e tal, que isso nem seria o caso de ser comentado, né? Está filmando alguma coisa que aconteceu de rompante, o que está acontecendo. Mas quando não são esses casos, e 99% dos filmes não são esses casos. É possível você ir antes no lugar, é possível você pensar aquele espaço, você pensar a dinâmica dos personagens, eu falando de personagens reais, falando de personagens de documentários, e muitas vezes isso não acontece. E essa é uma coisa que eu acho fundamental, né? Mesmo que você vá fazer entrevista, por exemplo, entender que lugar que essa entrevista vai ser feita, o que tem ali, que tamanho vai ter o quadro e por que vai ter aquele tamanho, o contraplano, se for o caso, etc. Assim. Então, é alguma coisa que sempre, há muito tempo, ou talvez eu possa dizer sempre, me preocupou. Foi um ponto que eu procurei ter cuidado em filmes que eu fiz e nesse a mesma coisa, né? Eu acho que tem esse elemento que o Bajo falava, né? Retomou agora, já tinha comentado antes mesmo, que é um filme que tem essa possibilidade do tempo, né? Então, quando a gente filma na casa de João e Maria, a gente passa tempo com eles lá, a gente estuda onde filmar, a gente se prepara para isso. E tem uma relação de dois Bajos aí também, né? Do Eduardo e do Maurício, que é o diretor de fotografia, que coincidem no sobrenome, apesar de não serem parentes. E que é uma que é uma figura muito querida, assim, e que também tem um interesse, um cuidado pela composição do quadro. Então, acho que entra também o trabalho dele, assim, de ter essa disponibilidade, essa calma, né? O Bajo é um cara tranquilo, assim, o Bajo Maurício. E eles já tinham trabalhado antes, o Edu e o Maurício, então tinha uma afinidade também. Então, o filme efetivamente é muito trabalhado, assim, tem uma calma para pensar esses quadros e trabalhar a ocupação desses espaços, tanto internos como da cidade. A gente tem assim uma equipe que eu acho muito importante para os resultados do filme. O Maurício trabalhando junto com o Elisandro Dalcin na fotografia, são dois excelentes fotógrafos assim, e que, como o Rafael falou, tem essa calma, né? Encaram também a conversa, né? Quer dizer, anterior de dizer qual é a dinâmica do filme. Então a gente vai fazer um filme que tem encenações, mas que essas encenações não estão plenamente desenhadas, no sentido de que não tem marcação de cena,
ou às vezes até tinha, mas não assim, super fina, né? Você não diz assim para o João, para a Maria, agora se põe a mão aqui, agora se põe a mão acolá, não tem isso, então os enquadramentos têm que estar prontos a atenderem uma marcação de cena apenas, enfim, que ela existia, o ponto de entrada, o ponto de saída, mas não tão fina, e também do acontecer da própria cena, do que vai ser dito. Tem coisas que estão ditas, que estão no filme lá, que a gente até se surpreendeu na hora que saiu, não imaginava, né? Então, para fotografar isso, e ao mesmo tempo ter um cuidado imagético, eles têm que entrar nessa vontade, fazer parte dessa paixão aí de entender, pô, a gente quer que o enquadramento diga do lugar, a gente quer que fique esteticamente interessante, e ainda por cima a gente não tem muito controle do ambiente. Como é que gerencia esse desejo e ao mesmo tempo essas limitações, né? E outras, né, a gente tinha dentro do shopping, a gente não podia enquadrar, era um acordo, né? Não podia enquadrar letreiros dos nomes das lojas, o que também até achava muito bom, mas isso criava uma série de limitações. O que mais tem dentro de um shopping né, os luminosos com os nomes das lojas. Dentro da casa do João e da Maria era uma casa bastante pequena, então às vezes para você ter o recuo de câmera era complicado, né? E o Maurício e o Eli entraram muito nessa, com muito vontade, né, com interesse. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se é bem uma pergunta que eu vou fazer acho que para vocês dois, né, que é mais um comentário assim, ver que vocês acham disso. Mas primeiro de tudo acho essa curiosidade assim dos nomes deles, né? Tanto João e Maria são, sei lá, os dois nomes síntese assim de nomes que às vezes a gente vai se referir até genericamente, digamos assim, né? Ah, o João e a Maria parecem seus. Eu até fiz uma rápida pesquisa aqui, parecem ser efetivamente os nomes mais populares assim do Brasil. Maria certamente, João e compete com o José ali. Eu queria saber se tem algum desejo de vocês no sentido de buscar essas pessoas que são as pessoas, não sei, que de alguma forma são uma síntese de uma ideia de personagem que vocês estavam buscando, mas daí na realidade, e aí associado até um filme que a gente comentou recentemente do próprio Baggio, que é o Amadores do Futebol, que é se tinha também um certo desejo semelhante no sentido de buscar essas pessoas que parecem ter uma relação até certo ponto mais direta e mais intensa com a vida, assim, do que necessariamente às vezes personagens que, eu não sei, não quero ficar fazendo nenhum tipo de juízo assim, mas você percebe que eles têm uma relação com a vida muito direta, assim, muito íntegra e são muito preocupados em demonstrar isso assim no filme, né? Eles parecem ser muito preocupados e até conscientes, digamos assim, do que eles têm a oferecer um para o outro e também para nós que estamos assistindo o filme. Não sei se eu consegui fazer entender ou se ficou meio confuso, mas deixei aí ó, o pensamento no ar e ver o que vocês falam. Não, eu acho, pô, super interessante essa visão que você tem aí do filme, assim, de fato, né, partindo do princípio da tua pergunta, dos nomes João e Maria, é um acaso, né, a gente considerou de fato que eles dois eram os personagens, assim, mais interessantes, mas que se entenda que mais interessante não que os outros não eram pessoas interessantes, mas que naquele momento estavam mais prontos para fazer um filme, tá? Nesse sentido, assim. E eles se chamavam João e Maria, e eles estavam atuando como uma dupla de cantores, e eles tinham, inclusive, como aparece no filme, aquele violão escrito João e Maria, então eles assinavam João e Maria, tanto que o nome do filme muda, né? O nome do filme, que era Sintonia do Coração, muda para João e Maria, é o nome dos dois protagonistas, assim. E a coincidência E, com o nome do filme do Rafael? sim, tem a coincidência com o nome do filme do Rafael lá de 2006. Isso. 6? 6. A gente filmou em 2005, mas é de 2006. E com algum outro filme de horror também, né? Aquele João e Maria também a gente trabalhou junto, né? Sim. E essa ideia de personagens que síntese, assim, de fato, é alguma coisa que passa por mim muitas vezes por isso quando eu falei lá, nossa, eu tinha uma certa preocupação de que se a gente mostra um casal só, a gente consegue aprofundar, tem uma coisa muito mais legal da história de vida dele, sem dúvida.
e passa esse sentido sintético, mas de que maneira mostra também que é uma pluralidade desses casais, né? Já num filme como Amadores do Futebol, são muitos personagens, né? Mas ao ver o filme, provavelmente assim, vocês vão percebendo que tem um que é o juiz, tem um que é o torcedor, daí tem muitos jogadores, mas os jogadores, um é acima dos 40 anos, o outro é pós-adolescente, O trabalha técnico estridente, né? um técnico estridente, um advogado num escritório almofadinha, assim, almofadinha nada contra, mas querendo, né, só dar o tom da diferença. O outro fica lá ordenhando vaca desde as 4h30, 5 horas da manhã. Então essa ideia de mostrar a pluralidade das pessoas que fazem, ao fim e ao cabo, uma mesma atividade comum, que é ir Um é se um dedicar editor de um jornal de literatura, né? Fanático de futebol. Esse um é advogado, incrível, né? um cara culto, que é um editor de literatura, enfim, essa pluralidade, mas tentando a síntese das vidas de cada um deles. Claro que o resultado é muito diferente, né? Eu acho que isso que o Eduardo falou, do nome do filme ter se tornado João e Maria, né, mostra o tanto, né, o quanto esses personagens tomaram o filme, né? Se o filme deveria se chamar Sintonia, né, evocando a ideia de sintonizar um programa de rádio, Sintonia do Coração, e ele vira João e Maria, né, ele mostra, claro, ele eu acho que em síntese, é um bônus da realidade, assim, né? É quando o documentário, se a gente fosse escrever dois personagens, né, soaria um exagero que esses personagens se chamariam João e Maria, né, como o William falou, os nomes mais comuns, que eles fossem uma dupla caipira, que eles tivessem se conhecido num programa de rádio e fossem também compositores dessas, né, cantassem músicas, fizessem músicas. Então, eu acho que é um desses exemplos de como os personagens da vida real são muito mais complexos que a nossa imaginação pode ousar, sonhar, desejar escrever, né? Então, Essa é uma desculpa aqui, mas eu tenho que fazer um comentário. Quando eu lembro, eu falo isso dando aula, né, professor, que eu acho curiosíssimo assim de documentário, porque se você leva o João e Maria como lição para uma aula ou para uma oficina ou para uma famosa sala de roteiro, provavelmente um consultor ou um professor vai dizer: "Ah, não, mas isso está muito exagerado. Veja bem, eles são tudo isso, eles se chamam João e Maria", isso que o Rafael acabou de dizer. Aí alguém vai dizer assim: "Isso não tem veracidade, isso não tem condição de parar de pé, né, perante a nossa ideia de uma ficção naturalista e tal". E tá aí, tem João e Maria, né? E melhor do que eu tentando explicar aqui, tem uma frase do Mark Twain que diz que a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa parecer crível. E aí ele acaba. Então, eu queria saber qual que foi o momento em que vocês olharam para os personagens, para o João e Maria, e perceberam que haviam encontrado um filme naquelas pessoas. Eu acho que foi na pesquisa, né? Eu, pelo menos, acredito nisso, assim, quando a gente percebe que ali tem um potencial, né? A gente estava ainda com a ideia de trabalhar com 3 casais, mas estava vendo que eles cresciam muito, os dois, assim, e que então, quando a decisão para as filmagens é de que o filme passaria a ser só com foco neles. Talvez seja nesse momento, no momento que a gente percebe que aquele casal tem esse potencial para um filme, né? Eu ia só tentar meio que complementar a pergunta, perguntar qual que foi o momento que vocês, depois de encontrar o filme neles, qual que foi o momento que vocês pararam e pensaram, esse é o filme no resultado mesmo do processo, assim, quando vocês estavam encontrando nas filmagens, na edição, assim, que eu acho que também é uma questão, às vezes, quando parar no documentário, né, ou onde encontrar e encerrar uma narrativa. Acho que o caso aqui é um pouco diferente, na coisa do roteiro, de uma certa estrutura até prévia, mas que eu acho que ainda é uma questão grande, assim. eu acho que um filme como o João e Maria, que é muito fundado na pesquisa, né, eu acompanho o que o Edu diz, assim, de que o filme, né, na pesquisa esses personagens, João e Maria, se mostram o filme, né, assim, já era perceptível, muito escancarado isso desde esse momento. Mas, associado a isso, eu acho que tem um primeiro momento da filmagem, assim, eu lembro muito dessa cena do Shopping Miller. Edu, foi aí que a gente filmou eles pela primeira vez?
Foi. A primeira cena foi que a gente filmou, foi a cena de fora do Shopping Miller, né? Do lado de fora. Então eu lembro muito desse momento, assim, porque tem uma certa magia, né? Que você fica, no caso desse projeto, né? O Eduardo começou contando que em 2008 ele estava pesquisando essa história para a gente finalmente filmar 7, 8 anos depois. Então tem apesar de toda a preparação, de toda a organização, de toda a pesquisa, reflexão, tem uma certa magia. Não precisava ter usado essa palavra, magia, assim, mas tem uma certa potência, tem uma força, né, quando há esse encontro com o real, efetivamente, diante da câmera, né? Então, por mais que a gente tivesse preparado uma série de coisas, era um momento que, em algum sentido, a gente passava o filme para eles, assim, né? Passava esses desejos, essa preparação, essa vontade compartilhada de fazer um filme entre a equipe, junto com os personagens, e eles assumem um protagonismo, né? Finalmente são eles que estão diante das câmeras, são seus desejos, os seus personagens, as suas vontades. Então eu lembro muito desse momento da materialização disso, né? Que eram eles ali finalmente respondendo a uma provocação da equipe, a uma vontade de um filme. Então nesse momento há um encontro de vontades assim que é muito forte, né? Que é muito potente. Então, ainda que é evidente que na pesquisa isso já estava muito claro, isso é materializado, né? E filme é uma coisa muito material, assim, né? É nesse momento, na rodagem mesmo, em que isso se dá, né? Que a gente vê que a coisa aconteceu, se efetivou, burlou as nossas expectativas em um sentido, e isso era muito interessante, né? E o desafio estava colocado para eles também, os limites do dispositivo, né? Até quando que eles iam se disponibilizar para fazer essa retomada desse momento. Então foi um momento que eu acho que para a equipe toda foi muito importante e a equipe inteira se engajou com João e Maria. Não era uma coisa assim, tipo, era um filme em que a equipe, que também era reduzida, né? Acho que o Bajo comunga comigo a ideia de que o filme funciona melhor se ele tem uma equipe relativamente pequena, quando está todo mundo engajado. E a gente via ali já as pessoas muito dedicadas a João e Maria, assim, né? Muito interessadas neles. Isso foi se adensando, né? Com o passar da rodagem. E eu acho que seria legal o Edu retomar, né? Eu acabei não comentando sobre a edição, mas contar, né? O Eduardo é também montador, então ele trabalhou muito intimamente junto com o Diego Florentino na montagem do filme, assim. Ainda que já tivesse, né, tomada-se a decisão antecipadamente de que eles seriam os protagonistas na montagem, né? Essa não é exatamente uma decisão de montagem, mas tem uma série de decisões, né, Edu? Sim, quando a gente pensa assim, né, quando que tem o filme, né? Eu acho que de fato, essa decisão de ter um filme com eles dois, com o casal, é uma decisão de pesquisa, né? De roteiro. Eu acho que é legal até falar, porque não tem aquele roteiro típico escrito que não seja de roteiro, né? Mas é claro que tem uma série de outras coisas quando vocês perguntam, a Pamela perguntou, quando você percebe que tem um filme, né? O Gabriel acho que completou com essa. Poxa, a montagem também foi complexa, assim, porque a gente tinha outras cenas, inclusive uma que eu adoro, que não está no filme, que são eles dois numa arquibancada, num lugar que eles iam de vez em quando, assim, nas ruínas de São Francisco ali e tal. E como todas as situações do filme, então a gente filmou lá, porque era um lugar que eles iam recorrentemente, enquanto namorados, ficar juntos e tal. Mas as outras cenas também tem uma outra que saiu também, que é uma saída de casa deles e tal, mas as outras cenas também tem, na montagem, né, escolher que planos ficam, a gente fez muitas tomadas de vários planos, né, então tinha ali uma complexidade dessa escolha, entender de que maneira, por exemplo, a gente, ao propor essa dinâmica, vou chamar de volta de dinâmica, né? Diria assim, vamos encenar alguma coisa, mas sem ensaio, sem um roteiro com falas escritas. Naturalmente, tem uma série de condições ali de continuidade interrompida, por assim dizer, né? E que no filme, na montagem, a gente foi mensurando quais a gente queria e aceitar deixar, né? Tinha algumas que eram inescapáveis, né? E quais não, né? Como eu me lembro que falando com o Diego, né, o montador, assim,
a cena que eles estão na lanchonete, que eu entendo como uma cena de revelação, ou pelo menos de confirmação de que eles de fato são um casal há muito tempo, para quem está vendo o filme pela primeira vez. Aquela cena é muito curiosa também, porque tem, à medida que tem plano, contraplano, assim, vão aparecendo coisas na mesa, né? Não sei se vocês repararam isso, assim. Então, de repente brota uma garrafa de refrigerante lá, porque não era uma preocupação de ficar construindo continuidade, né? Se esse objeto estava ou não estava no plano anterior e tal. Isso, na montagem também a gente às vezes escolheu até reforçar isso, né? Deixar isso aparecer muito claramente. E, e aí vai tendo essa coisa de, será que está saindo um filme? Será que é um amontoado de cenas? Como que isso se torna um filme? Já que a pergunta foi essa, né? Tinha momentos que eu pensava isso, assim, tudo bem, a gente tem cenas interessantes, mas elas estão formando um filme, né? Tem um fio narrativo aqui ou não tem? Como que a gente vai fazer a entrada da questão da música que foi composta para eles, né? Vai ter uma revelação maior ou não? A gente chegou a gravar com os dois cantores cantando no estúdio, né? Filmar eles gravando no estúdio. Isso aí entraria ou não entraria? Isso também é normal de construir o filme nesse processo da montagem, né? Então, para fechar, eu diria assim, eu acho que a gente sabia que tinha um filme com o João e Maria na pesquisa, mas não sabia qual era esse filme ainda. Foi descobrir isso rodando e montando. Não, que massa, gente. Eu acho que eu queria aproveitar justamente que a gente falou agora mais sobre a edição, sobre a montagem e também sobre a equipe, para passar agora para um nosso segundo bloco aqui do programa, que a gente tenta conversar um pouco mais sobre justamente a trajetória de vocês pelo cinema aqui do estado e também o que vocês planejam, é claro, o que vocês pensam em construir daqui para frente. O que eu queria lançar então nesse sentido, com uma primeira pergunta, é uma espécie de que eu gosto, eu acho engraçado que a gente comece com psicanálise e a gente também volte aqui com psicanálise. Convidar vocês para uma regressão, justamente, né? Que é perguntar para vocês de onde que nasceu o desejo por seguir no cinema, assim, de onde que nasceu o desejo em vocês dois por entrar nisso. Eu primeiro? Rafael primeiro? O Rafael vai ter que rememorar menos anos para trás, está mais fácil. Eu começo, então. Eu vou ter que rememorar alguns anos para trás, assim, algumas décadas, porque a minha relação com o cinema vem da infância, o início dessa relação vem da infância. O meu pai tinha uma videoteca de VHS relativamente grande, assim, não de VHS que se compravam nas lojas, mas gravados, assim. Então, VHS caseiros, uma boa parcela deles de filmes copiados das primeiras locadoras da cidade, assim. Então, a gente tinha esse costume de alugar e piratear, né, em VHS os filmes. Então, eu tinha cópia, por exemplo, do Fível, um desenho da Disney. Tinha cópia do Bingo, um filme de cachorro, lá, de aventura. E, em particular, eu gostava muito, me lembro muito da infância, de ver Um Convidado Trapalhão, um filme com o Peter Sellers, que eu vi inúmeras vezes, é um dos filmes favoritos do meu pai. E eu passava os invernos limpando os verões, né, depois dos invernos, limpando o mofo dos filmes, né, porque Curitiba é uma cidade muito úmida, terrivelmente úmida, então pegava mofo em todos os VHS, então minha relação com o cinema é uma relação química, assim, de ficar limpando esses restos de mofo nos filmes. Mas a minha história com o documentário, que é para onde eu vou trabalhar, vou apontar meu trabalho, assim, vou me dedicar, tem no primeiro ponto muito a ver com jornalismo, né? Eu começo a estudar jornalismo, mas é muito atravessada pela presença do Bajo também, né? O Bajo foi um dos meus primeiros professores de cinema. A gente tinha ele assim que ele entra na Universidade Positivo, que é onde eu estava estudando jornalismo, eu fazia na Federal Psicologia nessa mesma época. O Bajo tinha recém criado um núcleo de cinema. Então, eu vou né, como aluno, fazer parte desse núcleo,
E lá eu faço o primeiro curta, assim, organizado, que chamava João e Maria, coincidentemente, né? O Gabriel mencionou esse filme antes. E é uma realização coletiva, mas eu dirijo esse filme, que é um filme que tem elementos... É um filme de ficção, mas que tem, por exemplo, a presença dos meus avós como atores. E depois eu vou fazer um primeiro documentário nesse mesmo núcleo, que se chamava Eduardo, que não é sobre o Eduardo Baggio, mas é sobre a relação do Eduardo, que era um amigo meu, com a filha dele, que tinha acabado de nascer, a Nicole, e a mãe da Nicole, eles se separaram, a mãe foi morar em São Paulo, então eles estavam numa relação à distância. O Eduardo é cego, então a gente filmou o cotidiano dele, né, tentando lidar com tentativa de aproximação dessa filha que está longe. E que eu acho que é um filme que, coincidentemente, tem um pouco a ver com João e Maria no sentido de filmar um cotidiano de um personagem que sai de casa, vai para o trabalho, tem alguma relação de um registro cotidiano, assim. Ainda que muito menos elaborado que o João e Maria, né? Um filme muito mais simples, assim, e um exercício, né? Não uma realização profissional. Mas daí eu vou me interessar muito por esse tipo de jornalismo que é centrado nos personagens, né? Eu tenho uma experiência mais marcante nesse sentido, que é escrevendo para o Caderno Curitiba da Folha de Londrina, que é onde eu vou contar histórias como essa, como a história do Clube dos Solitários, que é um programa onde o leão em busca de sua leoa e a virginiana carente se encontravam a partir de um contato pela rádio. Que em algum sentido dialogam com o João e Maria, que é o filme que a gente vem conversando aqui, dirigido pelo Baggio, e também com colaborações para outras revistas. Eu escrevi algumas esquinas para a revista Piauí, e eu encontro finalmente no cinema esse espaço onde tem a possibilidade de desenvolver essas histórias com uma pesquisa mais aprofundada, e onde o jornalismo tem uma certa limitação editorial, de tempo, mesmo nos contextos mais ideais. E associado a isso, eu sempre estive envolvido com projetos de formação, né, que envolviam cinema e educação, e já há alguns bons anos. Eu e o Baggio, inclusive, demos uma vez um curso juntos, lá na PUC. Venho trabalhando também com formação, né, dando aulas de cinema no Brasil e também na Escola de Cuba, onde eu coordeno um exercício desde 2016. Então, a minha história com o cinema, resumida em 3 minutos e 47 segundos, é essa. Não, e eu acho que daí pro Baggio vale falar também um pouco mais sobre isso, sobre justamente a faculdade, assim, que eu acho que vocês dois têm um trabalho curioso que vocês dois não têm graduação em cinema, né? Mas vão futuramente dar aulas em cursos de cinema, seja em cursos livres ou mesmo na graduação, né? Acho que seria legal vocês comentarem um pouco sobre isso, assim. É legal. Eu tenho uma coisa curiosíssima, assim, que quando eu fiz vestibular em 1994 e ingressei na faculdade em 95, no curso de comunicação da UFPR e de habilitação de jornalismo, logo na primeira semana de aula apareceu um jornalista, se eu não me engano, agora ele me lembro o nome dele, o Eiji Motomura, me lembro o nome até porque anos depois eu acabei trabalhando com ele, mas e ele trabalhava, eu estou na dúvida qual jornal, acho que era o Jornal do Estado, e fez uma matéria ali bastante, acho que corriqueira, sobre aqueles estudantes que estavam ingressando na universidade, acho que até, não tenho certeza agora, mas acho que o foco nem eram estudantes de comunicação especificamente, mas era tipo, como se a pauta fosse primeira semana, primeiros dias de aula, então eu estava falando com os calouros, né, com aqueles que estavam entrando, e eu naquela matéria falei, e ele acabou, dentre as várias coisas faladas, pensou essa frase, e essa frase foi colocada no jornal, de que eu queria ter feito cinema, mas que não tinha cinema para fazer, e que o cinema no Brasil, não sei se eu expliquei muito, mas estava acabando em 95, não existia nada, né? Cinema era um quase, tem que dar crédito a quem com muita luta estava fazendo filme no Brasil, que são pouquíssimos aí nesse período, mas praticamente não existia, não era uma perspectiva, né, dos 3 cursos de cinema que existiam no Brasil, da UNB estava fechando aquela época, sob risco de fechar, ou até já tinha encerrado, não fazia mais vestibular, alguma coisa assim, e era como se pensar assim, tipo, pô, o que você quer, qual a profissão você quer fazer? Eu quero ser astronauta.
que por sinal usei agora por acaso, mas me lembrei que um livro do já citado aqui, o Jorge Furtado, chamado Um Astronauta no Chipre, né, que ele diz que fazer cinema no Brasil é como querer ser astronauta no Chipre. E naquela época era um pouco isso também, talvez não tanto quanto pro Jorge Furtado no começo dos anos, no meio dos anos 70, lá quando ele começou, sei lá, mas era um pouco isso. Então eu estava ali fazendo comunicação, jornalismo, uma coisa que me agradava e me agrada até hoje, né? Às vezes quando eu converso com alguns colegas aí tem umas críticas, tá? Eu digo uma coisa que eu sempre disse, pelo menos lá desde que eu me formei, eu estava para me formar, que eu continuo achando o jornalismo uma das coisas mais fantásticas que se pode fazer na vida. O problema é o que se faz normalmente de jornalismo. Existe um tipo de jornalismo que pode ser feito e que é feito, mas é a minoria, que eu acho incrível, né? Que é justamente esse que olha para as pessoas, para o seu cotidiano e tal. E aí fui fazer jornalismo e encontrei com alguns amigos e no primeiro ano lá a gente tinha uma disciplina que a gente tinha que fazer algum trabalho, podia escolher se queria fazer em áudio, vídeo, texto, e a gente fez um, um curta-metragem assim, pernóstico, até meio babaca, eu acho que eram nós quatro, assim, os quatro que fizeram eram os quatro atores, eles eram faziam o mesmo personagem, a gente trocava a roupa, né, e obviamente sem nenhuma ideia de alguma continuidade, porque aparecia eu com 2 metros e pouco, o Adriano Justino, o Sérgio Fukushima, meus amigos lá, fisicamente completamente diferentes, a gente só botava, acho que nem era roupa completa, a gente só trocava a camisa, que era uma camisa listrada, assim, e no final esse personagem se joga lá do prédio, assim, do prédio central da universidade. E aí a gente fez era falta do que fazer, né? Fez uma produção, lá botou a roupa, encheu de, acho que de jornal, de palha, sei lá o que, jogava o boneco e gravava de volta. É um negócio meio bizarro. Assim. E a gente começou a se divertir a fazer isso. E eu me lembro até hoje, assim, essas coisas, né? Isso faz 25 anos. Mas a gente não tinha aulas de cinema, isso era o primeiro ano da faculdade, mesmo porque não era uma faculdade de cinema, mas não tinha. E quando a gente entendeu que tinha que fazer uma decupagem para dar a ideia de que porque, né, ia um ator até a beira do parapeito lá do prédio e evidentemente não se jogava, era o boneco que voava. E ali começou assim o interesse, como é que se faz isso, né? Tem que gravar de um outro ângulo. Isso assim, com uma câmera, duas ou três, vai lá, que tinha no curso inteiro VHS, super velhas, que elas eram usadas mais o fim delas era para fazer alguns exercícios de telejornalismo, mas a Universidade Federal também estava numa época muito, muito ruim, assim, estruturalmente, então não tinha equipamentos. E editava em ilha linear, isso tudo eu estou aumentando a história aqui, mas ali, e depois disso, ainda na faculdade, vinculando um pouco, digamos, esse interesse por aquilo que faz parte do que a gente chama de realidade, seja lá o que isso seja, que está no jornalismo, eu fiz alguns trabalhos, assim, 2 particularmente, de vídeo documentário, assim, né? E esse meus 3 trabalhos em vídeo na faculdade. E aconteceram algumas coisas, né? Uma, por exemplo, a universidade lá tinha um único técnico que tinha que cuidar do estúdio de áudio para gravar coisas para as disciplinas lá de radiojornalismo, etc. E ele mesmo, o Paco, cuidava também da ilha de edição, do estúdio de vídeo. E eu aprendi a operar aquele equipamento que eu gostava, da ilha de edição linear, que é um negócio muito até enfim, diferente do que é hoje. E aí eu começava a editar trabalhos de conclusão de curso para colegas, assim, porque eu gostava de ficar lá mexendo, operando, e aquilo foi me dando aumentando o meu desejo para voltar para a psicanálise e ao mesmo tempo dando alguma experiência, né? E aí depois eu fui trabalhar ainda estava na faculdade quando eu comecei a trabalhar com telejornalismo, fiz produção primeiro, depois edição de telejornalismo e também vou contar algumas histórias aqui, mas ficaria muito longo, mas foram coisas que me deram alguma experiência. Trabalhei em
produção de, por exemplo, um programa que chamava Manchete Repórter, assim, que era tipo um Globo Repórter, e aquilo foi um aprendizado para várias coisas para não serem feitas e algumas poucas para serem feitas, muito importante, assim, e aí, nesse mesmo período, eu tinha esse interesse com o cinema, né? Ele continuava, e eu busquei contatos, conheci pessoas, fui pedir e comecei. Não me lembro nem como exatamente o contato mais específico que aconteceu, mas eu comecei a trabalhar de assistente de produção, porque era aquela coisa assim: na verdade, você não sabe fazer nada, vá, então você vai ser assistente de produção. E aí, trabalhei como assistente de produção em filme dirigido pelo Beto Carminati, pelo Eloy Pires, alguns outros, né? E esses já filmes feitos em 35mm, com uma equipe profissional e tal, curtas-metragens, mas filmes de porte, assim, né? E isso também foi me permitindo entrar, assim, e conhecer mais. E nesse mesmo período começaram a aparecer câmeras, assim, mini DV, aquele vídeo digital de ainda baixa resolução, mas muito mais acessíveis. Então, um amigo conseguiu uma câmera, né? O Roberto Svolensky, por exemplo, um cara com quem eu filmava em finais de semana, a gente nem sabia direito o que ia fazer. Elaine Montrou, que a gente saía juntos aí. Eu lembro de um carnaval que a gente ficou tentando fazer 3 curtas ao mesmo tempo, um dirigido por mim, um por ele e um por ela. Em 4 dias a gente filmou tudo. E fui fazendo essas coisas assim, claro, desenvolvendo alguns projetos que se tornaram mais consistentes, documentário sobre o Michaud, que eu até não acho que é sobre o Michaud, mas enfim, é uma maneira fácil de falar. Alguns filmes de tom mais experimental, que eu fiz durante um tempo e depois abandonei, e acabei centrando mais foco no documentário, e aí fiz vários curtas, e se contarmos aí que filmes com mais de 60 minutos são longas, 4 longas. Aí as aulas, né? Eu emendo nas aulas? O Rafael fala antes. Não, acho que Eu tenho uma pergunta para vocês, para os dois. Eu esqueci de falar da universidade, mas eu depois... Não, acho que a gente chega lá, mas eu queria que... Tem uma coisa que, né, nesses últimos anos, até por ter tido mais proximidade com o Rafa e também com o Eduardo, pra gente, enfim, vários encontros que a gente teve, tem uma coisa que me parece ser comum a vocês dois, que eu queria que vocês falassem, porque eu acho que vale o registro, também vale algumas das histórias, que é o Putz, que eu acho que junta as trajetórias de vocês, que o Rafa começou a falar ali, mas queria que vocês falassem sobre essa experiência, do que era fazer o Putz, de onde que ele surgiu. Eu sei que ele surge ali no contexto da Federal também, então, mas queria que vocês contassem essa história, assim, para o pessoal talvez que não tenha vivido. Eu mesmo fui um dos que não estava aqui na cidade nessa época, mas toda vez que eu ouço vocês contando histórias do que foi o Putz, do que representou, não só para a cidade, para vocês também, eu acho incrível, assim, então queria deixar essa pergunta pra gente marcar esse registro aí. Eu vou deixar pro Edu falar do começo do Putz, porque era ele quem estava lá no começo, mas eu só queria reforçar algo que ele falou e que ajuda a entender em que contexto que nasceu o Putz também, que é retomar algo que o Bajo já disse, que não existia um curso de cinema em Curitiba, né? Então, nem quando o Bajo, lá em 94, vai entrar na graduação, nem eu 10 anos depois, em 2004, quando eu vou entrar na graduação, não existia ainda um curso de cinema na cidade. Vai existir logo depois, né, que é o curso da Unespar, sobre o qual a gente vai falar depois. Mas eu acho que é importante entender que o Putz nasce também nesse momento, né, que não tem um curso de cinema e tampouco exatamente uma grande quantidade de produções cinematográficas na cidade. Como é que começou o Putz, Eduardo? Então, com essas experiências que eu tive em produções independentes, em paralelo com uma experiência no telejornalismo, eu fui muito novo, né, poucos anos depois de formado, fui convidado a dar 2 oficinas na UEPG, em Ponta Grossa, num evento que acontecia lá todo ano, agora não me lembro exatamente o nome do evento, e essas oficinas, uma delas era sobre documentário e tal, e eu ministrei em parceria com o Carlos Rocha, um professor da Federal, que tinha sido meu professor, né? E eu nunca tinha pensado na vida em dar aulas de nada, assim, mas naquela época diziam que eu me saí bem, né? Eu me surpreendi com aquilo e tal, e um tempo depois
abrir um concurso de professor substituto para ter carga horária pequena, assim, no curso de comunicação da Federal, onde eu tinha me formado, poucos anos antes tinha me formado, e aí eu fiz o concurso, né, e acabei passando, e comecei a dar, eram aulas de disciplinas bem básicas, quer dizer, uma disciplina que era ministrada para 3 turmas chamava-se Técnicas Básicas de Televisão. Então, eram questões de vídeo, de TV, de enquadramento, de como proceder, uma coisa simples. E aí completava a carga horária lá uma optativa com alguma coisa que me interessava, eu consegui colocar isso, que era de documentário. E nessa disciplina de técnicas aí eu propus lá que os alunos fizessem um curta, né, fizessem uma produção seguindo o interesse deles, mas tinha um limite, não me lembro exato, mas limite assim de tempo curto, acho que era 3, 4 minutos, ou talvez 5, que podia durar no máximo cada vídeo, inclusive porque não tinha câmera suficiente, não tinha equipamento suficiente, não tinha ilha de edição suficiente, então havia uma necessidade de limitação. E como eram 3 habilitações, eu dava aula para 3 turmas, uma turma de habilitação de jornalismo, uma de relações públicas e uma de publicidade. E cada turma tinha 30 vagas, então eram 90 alunos. Ao final das contas, ali, quando chegou perto do final desse primeiro semestre, que eu dei a aula dessa disciplina, tinha uma quantidade, que eu também não vou lembrar qual, mas uma quantidade grande de vídeos ali feitos pelos estudantes. E a gente pensou em, vamos mostrar um dia. Mas eu confesso que eu estava até uma ideia muito mais acanhada, foram os próprios estudantes que pensaram, não, vamos fazer uma espécie de uma mostra, aí, um festival, né? Mostra desses trabalhos, com todos os trabalhos sendo exibidos. E um grupo particularmente de alunos que, assim, eu vou citar uma pessoa que continuou muito ligada ao PUTS, porque se eu for tentar citar todo mundo, eu vou esquecer nome, eu cometer aquelas falhas, vou citar a Helena Santana, que o Rafael conhece bem, que coordenou o PUTS durante muito tempo, mas tinha outras pessoas junto, organizaram e conseguiram, inclusive, o que era um feito enorme, que o pessoal, o curso de comunicação da Federal ficava ainda na Santos Andrade, né? Que o pessoal do curso de direito que mandava naquele prédio emprestasse o salão nobre deles, onde eles fazem aquelas sessões né, para treinar as sessões públicas de juízo e tal. E a sessão de mostra dos filmes foi lá, no salão nobre do curso de direito da UFPR. E aí, foi uma diversão. Eles chamaram, se eu não me engano, o professor que era outro, que não era eu, porque eu estava, né, isento ali na história, e mais 2, acho que alunos mais velhos, eu não me lembro bem, mas foi formado uma espécie de um júri, assim, e as categorias, e daí tinha premiação, mas as categorias eram assim, como percebeu-se que tinha muitos filmes com personagens acordando, então tinha melhor personagem acordando, daí tinha tinha também acho que vários que perdiam ônibus, então melhor personagem perdendo ônibus, tinha umas coisas assim. E aí virou todo semestre, ao final do semestre, no período de 2 anos que eu estive lá, foi feita essa mostra, né? E o nome surgiu lá, o PUTS, né? O que é PUTS? Que nome é esse? Qual é a sua versão? Prêmio Universitário Trash Zé do Caixão? Isso, Nossa, você quase que você me colocou numa saia justa. Que eu ia... essa seria uma saia justa, o pessoal ia cobrar no futuro depois. Hein? E aí continuou depois entrou outro professor, né? Era um tempo determinado, de 2 anos, entrou outro professor e continuou. E agora eu não sei se existe até hoje, mas até uns anos atrás existia, mas era assim, esse foi o PUTS, o que eles depois passaram a chamar de PUTSinho, porque era o interno. Passados alguns anos, e aí eu vou passar a bola para o Rafael, surgiu a ideia, então, de, que legal essa mostra aí, movimenta, a galera curte, vai lá, faz festa, e é bacana e tal, todo ano, né, uma vez na verdade era todo semestre interno, porque era a disciplina semestral, mas uma vez por ano, vamos fazer um negócio, então, que não é só da Federal, vamos chamar todo mundo que queira inscrever seus vídeos, e aí o PUTS ganhou uma outra dimensão e passou a ser o PUTSão. Né? Isso internamente falando, né? O nome conhecido é apenas PUTS. E o PUTS tinha esse PUTZ, né? Prêmio Universitário Trash Zé do Caixão, mas o nome oficial era PUTS
Festival Universitário de Cinema e Vídeo de Curitiba, né? Isso é mais uma lenda interna, assim, né? O primeiro Putzão, como o Baggio falou, o primeiro festival que é aberto para pessoas do Brasil todo, inscrever seus filmes, é de 2004. Né? Isso coincide com o ano que eu entrei na faculdade, mas a primeira vez que eu participo do Putz é em 2006, quando o João e Maria, esse filme que a gente fez no Núcleo de Cinema, que o Baggio coordenava, foi selecionado para o Putz. João e Maria, esse filme de ficção que eu comentei antes, tem a presença dos meus avós, tem a participação do Cristóvão Pesa, uma rara atuação, né, no cinema, da Rosana Staves. E eu conheço a galera que faz o Putz, que eram muito próximos do Baggio, né, naturalmente, como ele estava no começo da parada toda. E para a edição seguinte, eu começo a dialogar com eles com a ideia de eu participar da organização. Assim, né? Eu abro um diálogo com a galera, que era toda da Federal. Eu, nesse momento, já não estava mais estudando na Federal, então eu fui a primeira pessoa de fora da Universidade Federal a ajudar a organizar o festival. Então, eu coordenei o Putz junto com a Helena, com a Letícia, com outras pessoas, por 3 anos. Letícia é importante falar também, né? A Letícia Fontanella, que é um dos cérebros, assim, tanto de ideias como organizacional, é alguém que, junto com o José e a Vanessa, o Zé e a Vani, anos mais tarde eles vão fazer um livro que é super legal, que é fácil encontrar nas bibliotecas em Curitiba, que conta a história do Putz. Então, a Letícia é alguém que atravessa a história do festival. E o Putz tinha essa coisa que o Baggio contou ali de início, né? Se ele começa como uma premiação, meio tirando onda com o curso de Direito e o Salão Nobre, né? Originalmente as pessoas iam para a premiação vestindo terno e longo, tal, tirando uma onda com o curso de Direito e dando esses prêmios de melhor personagem correndo pelado em cena. Quando ele vira essa versão maior, ele não perde esse caráter anárquico, zoeiro, assim. Então, o prêmio do Putz eram bichos de pelúcia voodoo. Então, por exemplo, um coelho voodoo, assim. Então, era um coelho de pelúcia, mas todo costurado com umas agulhas espetadas, assim, com um olho meio feio. E um ano era um pombo voodoo, que foi um grande sucesso, porque na vinheta tinha um barulho de pombo, assim, tipo... E esse foi um ano que foi no Sesc da Esquina, eu suponho que seja 2005 ou 2006, teve 2 anos no Sesc. Então, o Sesc é um teatro, para quem não é de Curitiba, né, que tem quase 300 lugares, eu suponho, uns 270 lugares, e ficava completamente cheio. E entrava a vinheta, antes mesmo de entrar a vinheta, com a luz escura, o cinema inteiro fazendo trrr, trrr. E diferente dos outros festivais, o Putz não era um festival comportado, então as pessoas xingavam os filmes, torciam, parecia uma partida de futebol, assim. Era tremendamente irritante, assim, para quem queria um cinema silencioso, inclusive as pessoas se irritavam profundamente. Mas era tipo um festival com torcida de futebol, assim, era uma grande farra. A gente não tinha muita noção de organização de sessão, então tinha sessões de 3 horas e 50 minutos de curta-metragem. Tipo, para dar um parâmetro para quem não é do cinema ou da curadoria, assim, uma sessão curta não deve ter mais que 50 minutos ou 1h10, se for muito, 1h30, assim, já é muito cansativo. Então, 3 horas e 50 é tipo nível insuportável. Então, era meio filme do Lavo Dias, que as pessoas saem, vão tomar um café, fazem um intervalo e voltam e os filmes estão passando lá. Agora, tinha uma coisa muito legal que a gente trazia para ser jurados, assim, pessoas em atividade, assim. Então, um ano o André Bujan foi jurado de videoclipe e deu o prêmio de melhor curta, de melhor videoclipe para a Natália Tereza, com um clipe, se eu não me engano, sobre do Vandula, que é uma banda que o Edu gosta bastante também, já usou nos filmes dele mais de uma vez. E então tinha esse encontro, né, de uma galera que estava chegando, fazendo seus filmes na universidade. Para dar uma ideia de tamanho, assim, a gente recebia em média 250 a 300 inscrições. Isso eu estou falando de 2007 a 2009. E dessas
250, 300, quase 100, ou em torno de 100, eram do Paraná. Então, é um número que hoje, provavelmente, um festival como o Olhar de Cinema, que é um festival que recebe milhares de inscrições, não recebe mais ou muito mais que 100 filmes paranaenses por ano. Eu imagino que, inclusive, menos. O William, que está aqui, fez parte da organização do Olhar, pode dar um número mais concreto. Mas como era uma produção universitária, a gente não imaginava que a produção universitária era tão grande assim, né? E claro, se aceitava reportagem, publicidade, então tinha uma quantidade de trabalhos grandes que vinham de categorias não usuais, assim, né? Misturava essa coisa de um festival de cinema com uma coisa que nasceu dentro do curso de comunicação. Então era uma grande bagunça, mas também teve muitos encontros legais, assim, eu criei a ideia de ter mesas de cinema paranaense, então a gente levava lá, tinha uma mesa com a Luísa Passos, o Murilo Hauser e o Pedro Merege. No outro ano tinha o Rodrigo Grota, o Fernando Severo, e já não lembro quem estava com eles nessa mesa, o Marco Jorge participou também, e a gente trazia gente de fora para falar, o João Moreira Salles veio falar, a Marina Persson, que foi VJ da MTV, veio falar sobre e também realizadora, claro, veio falar sobre o Persson, um filme sobre o pai dela, Luiz Sérgio Persson. Então, poxa, foi um festival que foi uma delícia fazer, assim, um festival bastante anárquico, que por muitos anos eu sinto que o Curta 8 foi esse herdeiro e continua de alguma maneira, junto com o Metrô, que é um festival efetivamente universitário. O Curta 8 foi esse festival que manteve um espírito que era o do Putz, assim, que era esse festival onde a coletividade tinha uma energia muito massa. E aqui eu encerro a minha narrativa sobre o Putz. Um detalhe só, esse barulho de pombo, ele era uma piada interna muito importante, porque o estúdio de vídeo no prédio central da UFPR e o estúdio de áudio, que era ao lado, tinham barulhos, permanentemente barulho de pombo, porque o prédio ali é tomado por pombos, né? Então, na primeira edição do Putz, tinha alguns vídeos que tinham barulho de pombo involuntariamente, né? Porque ao gravar áudios e gravar cenas dentro do estúdio, ficava registrado barulho de pombo, então virou uma marca. E acho que só não sei quanto que isso interessa aqui, assim, mas é importante dizer, porque o Rafael falou eu também falei, eu não tinha um curso de cinema. No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, teria que consultar para ver exatamente as datas, mas no finalzinho dos anos 90, na PUC, surge uma especialização em cinema e audiovisual, e acho que 1 ou 2 anos depois, ou talvez até concomitante, surge especialização em cinema na Tuiuti. E a academia ainda, né? Isso, e nessa época 2 cursos livres que tiveram porte, a Academia Internacional de Cinema, que antes de ir para São Paulo se instalou em Curitiba, e o curso de cinema da Portfólio, que eram cursos assim, da Portfólio, acho que era para ficar 1 ano estudando cinema dentro de um curso livre, né? Então havia latente, assim, uma vontade para com o cinema que vai desembocar com várias outras forças envolvidas no curso de cinema da Unespar, fundado em 2005. Eu só queria aproveitar uma coisinha para perguntar para vocês. Eu sei que pode ser, mas assim, vocês falaram com tanto, enfim, o Rafa deu um show aí, né, relembrando as histórias, muito, enfim, é muito gostoso de ouvir, mas assim, eu só queria que, de repente, para encerrar essa história do Putz, que vocês falassem, de repente, talvez desse momento dessa efervescência, assim, talvez principalmente isso que você falou, Rafa, de reunir os realizadores para falar sobre o cinema paranaense ali no contexto de um festival. Como é que você acha que isso, sei lá, se aproveitou essa efervescência desse momento aí? Eu acho que tem uma coisa bacana para contar, até aproveitando que eu deixei de mencionar o nome, eu falei que teve uma mesa que foi com o Severo, com o Grota, que é de Londrina. A terceira pessoa era o Ricardo Machado, diretor que depois faria o Gastronomia Urbana. Mas eu quero lembrar de uma cena, e daí eu vou responder a tua pergunta junto disso. Quando, em 2006, 2007, quando a gente fez no Cine Luz, saudoso Cine Luz, né, um dos últimos cinemas de rua de Curitiba, que hoje é o nome de uma das salas, né, uma das salas do Cine Passeio homenageia o Cine Luz,
O Cine Luz era na Praça Santos Andrade. Hoje, depois de fechado, ironicamente, ele virou depósito da Bienal de Curitiba, né? Que é uma história um pouco trágica, assim, né? Um cinema virar depósito, escritório para guardar coisas de um outro espaço artístico. Mas o Cine Luz era um cinema que dava direto da rua, assim, cabia, salvo engano, 110 pessoas, em torno disso, mas é um cinema que foi fechado que não tinha como construir uma saída de emergência para bombeiros a contento, assim, tinha uma limitação arquitetônica e ele acabou fechado supostamente por essa razão, assim, né? Claro que tem aí envolvimento de falta de vontade política e tal. Mas, enfim, o Cine Luz era um desses espaços onde foi realizado o PUTS. E, então, numa sala que cabia 110 pessoas, e que mais tarde a gente foi descobrir que não tinha saída de bombeiro a contento, a gente colocou mais de 300 pessoas lá dentro. Tem uma foto que prova isso, para não parecer um absurdo da minha parte, mas quando a Marina Persson vai falar sobre o filme dela, nessa sala, onde deveriam ter 110, tinham, vamos lá, umas 250, 270 pessoas. Então, as pessoas sentavam nos corredores, na frente, ficavam de pé no fundo, em fila, e não, né, esse público não satisfeito de ocupar essa sala, a gente ainda prevendo que poderia lotar, a gente instalou, voltado para a praça, um pequeno telão, assim, que reproduzia essas imagens lá de baixo, tanto dos filmes como dos debates. Então, ainda capturava esse público que passava ali na rua, e essa sala muito lotada para ver a Marina, né, na época, como eu comentei antes, era uma VJ da MTV, falando sobre o pai dela, Luiz Sérgio, que é um cineasta importante brasileiro. Fez o caso dos irmãos Neves, por exemplo. Mas, nesse contexto que estava cheio de gente para ver filme, em que as sessões eram muito, muito longas, né, de 3,5, 4 horas de duração só de curta, foi onde os alunos das primeiras turmas de cinema de Curitiba, né, que é o curso que o Baggio mencionou, que foi criado em 2005, mostraram seus filmes. Então, o pessoal da Processo, que é uma produtora fundada, entre outras pessoas, pelo Adriano Sturrilli e pelo Fábio Alon, que hoje é professor da Unespar, de cinema, justamente. Ele tinha sido aluno, mas hoje ele é professor. O Quadro, que é uma produtora formada, entre outras pessoas, pelo Alexandre Garcia, que também é professor hoje da Unespar, a Evolução Filmes, a Grafo, que é a produtora de onde vai nascer o Olhar de Cinema, a Natália Tereza e a Carol, que são da Diadorim. Então, muitas produtoras que nasceram junto com o curso de cinema, né, criadas por seus alunos ou por seus egressos, apresentaram seus primeiros filmes no PUTS. Então, o PUTS foi, no começo dos anos 2000, esse festival que era, na época, se não o maior festival da cidade, porque tinha o Fest de Cine, que era um festival mais tradicional. Depois vai ter um festival latino criado pela Italanandi, que é um festival que tem um super orçamento. Então, o PUTS não era nenhum nem outro em termos orçamentários. O nosso orçamento era tipo R$270, quando a gente tinha algum orçamento. Claro que é uma micro piada, mas a gente fazia o PUTS realmente sem dinheiro direto, era tudo com apoio. Mas o PUTS foi esse ponto de encontro, assim, onde as pessoas que estavam fazendo seus primeiros filmes na cidade, e em particular desse centro formador da Unespar, que agora já existe há 16 anos, enquanto a gente grava esse podcast, onde essa galera apresentou seus primeiros filmes. Então, era também um ponto de encontro, era um lugar onde as pessoas tinham muito desejo de passar seus filmes. Tipo, tem muita gente que ficou brigado comigo por anos. Eu não era quem selecionava os filmes, né, mas como eu coordenava o festival, tinha gente que tomava isso para o pessoal. Então, eu tenho registrado e-mails assim de realizadores hoje conhecidos que me xingavam assim: porra, eu quero exibir meus filmes, e a galera não seleciona, tal. E a gente fazia comissão, a gente convidava pessoas para selecionar esses filmes. Mas é isso, era um ponto de encontro onde as pessoas viam os filmes, torciam, xingavam, e se reuniam. Assim. Foi um pouco tudo isso naquele momento, de um modo muito mal organizado, assim. Ao mesmo tempo que tinha uma coisa super legal e jovem, tinha essa falta de um pensamento curatorial, assim, era muito mais no ímpeto, na vontade de fazer, sem grana. Então, acho que isso tem muitas qualidades positivas, assim. Poucas vezes na vida eu vi uma sala de cinema uma efervescência, uma coisa tão zoeira, assim, como foi no PUTS.
Bom, então, para voltar um pouco para a trajetória de vocês nas universidades, vocês têm uma passagem muito intensa pelas daqui do estado. Hoje o Bajo trabalha como professor na Unespar e o Rafael é mestrando e também professor em alguns cursos, né? Mas uma pergunta que a gente queria fazer é o que vocês pensam dessa aproximação entre a realização do cinema com os estudos na universidade? As coisas em algum momento se opõem e, num nível mais pessoal para vocês, há tempo para fazer as duas coisas? Como eu contei aqui muito brevemente, eu me tornei professor, assim, bem por acaso, no sentido de que não tinha passado pela minha cabeça em nenhum momento, enquanto estudava na graduação, que eu poderia dar aulas, mas logo se mostrou algo que me interessou muito, né? Tô lembrando aqui do Gabriel falando dos desejos, um novo desejo, descobri um novo desejo. E eu gostei muito, gosto muito, e então, segui, assim, dando aulas, passei eu tive um contrato temporário, que era previsto que durasse 2 anos, durou 2 anos na UFPR, mas antes mesmo dele acabar eu já tinha recebido um convite para dar aulas na Tuiuti, num curso de rádio e TV, depois dei aula de cinema na Unibrasil, dei aula de cinema na Universidade Positivo, em disciplinas de curso de comunicação, porque não existia um curso de cinema, até que surgiu em 2005, o curso de cinema na Unespar, e eu ingressei um ano depois. Ele surgiu na metade de 2005, eu ingressei, fiz concurso, passei na metade de 2006 e estou lá dando aulas até hoje. Assim, é algo que eu acho, para mim, muito bom, assim, das coisas que a gente conhece sobre cinema, quando você está na frente das pessoas, falando para elas, uma maneira muito interessante de você pensar sobre aquilo, né, quando você prepara as aulas, mas quando também você fala, expõe e tal, acho, não sei, me agrada bastante, e eu quis e tentei, assim, eu não sei se eu uso o verbo só no passado ou se eu coloco no presente. Tentei e tento, dentro do possível, manter algum nível de realização, fazer filmes de vez em quando, né? Mas tem sido bem mais esporádico. O João e Maria é um filme de 2016, só 4 anos depois que no ano passado eu lancei um outro filme, A Alma do Gesto, que eu co-dirigi com a Juslaine Abreu Nogueira, que é uma professora também do curso, e que foi um filme diferente, porque foi feito no ambiente acadêmico, feito a partir de, enfim, de vontades ali, de grupo de pesquisa, etc. Mas eu tenho feito pouco porque realmente, você colocou na pergunta, né, se dá tempo, raras vezes dá tempo, né? Ou seja, até dá, mas tem que fazer. Eu pelo menos só consigo fazer muito pouco filme, principalmente desde que eu passei a condição de professor em tempo integral na universidade, que no começo eu passei muitos anos que eu não era tempo integral em nenhuma universidade, dava ali 12 horas aulas semanais, quer dizer, eu tinha muito mais tempo, 12 ou 20 e poucas, enfim, variou bastante, mas eu tinha muito mais tempo. A partir do momento que eu passei a ser professor em tempo integral na universidade, há pouco tempo para poder fazer filmes. Isso não é uma frustração exatamente, claro que se a semana tivesse 10 ou 12 dias, seria bom para poder ter mais tempo para também fazer mais filmes. É legal pontuar que no caso do Edu, né, ainda que ele tenha se dedicado plenamente à vida acadêmica, ele tem uma trajetória bastante prolífica de filmes, né? E como ele mencionou antes, ele participou, ele realizou 4 longas-metragens, além de uma série de curtas e de projetos de outros formatos. Então, acho que também é um caso pouco comum na academia, onde, claro, existem pessoas que fazem isso, o Eduardo não é um caso único, mas é um caso que não são muitos aqueles que conseguiram manter uma carreira em paralelo de realizar filmes, né? O Edu, recentemente, né, esse ano passado, ele lançou um novo longa-metragem em parceria com a Gislaine. Então, é interessante como ele conseguiu, né, manter esses trabalhos sempre em essa atividade profissional de realização, que eu acho que traz algo muito rico para a sala de aula, né?
tendo sido aluno do Edu em diferentes contextos, assim, né, eu vejo ele como um professor muito interessante, seguramente essa relação com a prática, assim, acrescenta muito para essa reflexão sobre o documentário e, claro, esse eventual aprofundamento que ele faz na teoria também, né, como teórico e como uma das pessoas centrais na criação do mestrado, onde eu sou hoje aluno, né, eu sou aluno de um mestrado que o Baggio ajudou a conceber e criar na Unespar. Então, que começa com um curso de cinema, se desdobra, né, em 2018 como um mestrado, que também tem sido um ponto de encontro muito, muito interessante. Eu começo a dar aulas, voltando à pergunta, assim, eu comecei a dar aula em 2003, então comecei a dar aula muito jovem, não de cinema, mas de inglês, comecei a dar aula de idiomas, e desde então eu sou muito apaixonado por estar em sala de aula, por pensar em projetos de formação. Em 2012 eu começo a dar aulas no curso de cinema do Centro Europeu. Entre 2014 e 2015 eu dei aulas de documentário na graduação da Unespar, como professor convidado, e infelizmente eu demorei muito para continuar os estudos, para fazer o mestrado e o doutorado, então eu não pude continuar dando aulas na Unespar, né, não pude me inscrever em concursos, o que para mim foi uma pena, porque eu adoraria estar, né, participando da construção dessa universidade na minha cidade, e esse período que eu tive lá foi muito legal, assim, de dar aulas de documentário e de realização para documentário no curso de cinema, né, que é um curso que foi muito importante, mesmo eu não tendo sido aluno, né, eu acompanhei a criação desse curso e o desenvolvimento dele em diferentes instâncias, né, no PUTS, que eu já comentei, mas também eu fiz um documentário, por exemplo, entrevistando a Itala Nandi no começo da Cine TV. Eu tenho que encontrar essas fitas mini DV, porque isso aí é um registro bacana do curso. E mais recentemente, de 2016 para cá, quando eu deixo de dar aulas na Unespar, eu passei a dar aula na Escola de Cuba, que é uma experiência muito legal também de realização. Eu coordeno a realização de um exercício prático. Então eu acompanhei a produção de 17 curtas lá na Escola de Cuba nos últimos anos. E para mim é muito rica essa experiência de estar dando aula de realização e acompanhando a realização, acompanhando o processo. Me interesso muito por isso e aprendo muito com isso também. Acho que é muito legal a gente, né, revisitar que lugar é esse do professor, e que lugar é esse né, em que maneira se posiciona o professor em relação aos alunos, em relação ao aprendizado. Então, é um pouco todo esse pacote que me estimula a voltar aos estudos formais, assim, a voltar ao mestrado, para onde eu estou dedicando minha atenção agora. Um dos filmes que eu pesquiso no mestrado é justamente A Classe Roceira, que é um filme que está presente aqui num outro episódio do Histórias do Cinema Paranaense. E associado a isso, eu sempre me dediquei a projetos de formação, assim, né? Não só a realização de eventos de cinema, de festivais, como a espaços formativos, né? Como Ficção Viva, que era uma série de oficinas de cinema, de roteiro, de direção, com realizadores conhecidos e que vinham para Curitiba, como também projetos mais especificamente de formação de atores, novos atores, assim, de gente de formação de público, mas também de olhar, como La Longe Aqui Perto, que é um projeto também como Ficção Viva, realizado em parceria com o Marcelo Minhoz, com a Tambor Multiartes. Então, meu desejo está muito atrelado à realização associada à formação de público, à formação de novos agentes, à formação de realizadores. Assim, me interessa muito esse encontro do cinema com a educação, na perspectiva de estar formando, né, novos realizadores, novos professores. Então, nesse momento da minha vida, eu tenho muito desejo de estar dentro de uma universidade, né, de estar trabalhando mais cotidianamente com espaço formativo. Que bom que você falou isso, Rafa, porque acho que a gente já está caminhando aqui para fechar, e acho que para fechar eu queria falar com você justamente de futuro, assim, especialmente nesse momento que acho que a gente vive caminhos para esse futuro tão esburacados, né, para usar de um grande eufemismo para o que está acontecendo.
Mas a gente experiencia nesses dois contextos, seja na realização de filmes ou no contexto universitário, futuros muito conturbados e muito difíceis, né? Um tanto desesperançosos, assim. Como que vocês enxergam esses futuros tanto numa perspectiva geral, assim, para vocês, como especialmente daí em perspectivas mais particulares, assim, o que que vocês têm planejado em realizar, o que vocês têm planejados em continuar em pesquisas ou em continuar seguindo daqui para frente? Acho que se quiser começar o Bajo, já que o Rafa terminou essa. Bom, antes, assim, fazendo um link, eu acho que alguém usou a palavra retroalimenta e, de fato, você desenvolver um trabalho acadêmico, de pesquisa, de dar aulas e tudo que tem orientação de iniciação científica, projeto de extensão e tudo mais, assim, exige muito tempo, né? Então, é claro que esse tempo aí fica a maior parte, no meu caso, né, eu dedico a maior parte a essa vivência acadêmica. Mas ter essa experiência de fazer filmes, não mais, pelo menos não hoje em dia, porque eu fiz vários filmes, né, como aquela coisa assim, de saber na prática, não é isso que me encanta, mas é estar no ato de realização artística, de dar vazão para essas ideias, dar vazão para esses desejos, voltar aos desejos, assim. Nesse sentido, eu acho que essas duas coisas se complementam bastante e, enfim, eu tô voltando para a pergunta anterior, mas só porque eu fiquei pensando, enquanto o Rafael estava falando, que às vezes, as pessoas pensam que essas coisas, são avessas, né, quer dizer que elas têm que ou você vai fazer filmes ou você vai, ter um trabalho de professor, uma vida acadêmica. Em outras profissões também, né. E eu não sei, eu acho que tem um encontro muito feliz entre elas. Claro, sempre com a ressalva que já foi dito aqui do tempo, né? Eventualmente falta tempo, várias vezes falta tempo, mas é muito, acho que uma coisa ajuda muito na outra, né? E aí isso uso para linkar com assim, nos últimos anos, já faz alguns anos e porque eu consigo enxergar de futuro, eu tenho essa vontade, o desejo, outra vez, de continuar buscando o encontro entre os atos criativos, artísticos, cinematográficos, tanto quando se faz um filme, como quando se pensa, se estuda, se pesquisa sobre um filme, sobre uma obra, sobre vários filmes, né? Então esse ponto de confluência que pode ser observado ou pode ser pensado a partir de uma realização e assim às vezes chamada de prática, ou pode ser observado a partir do ponto de vista de estudos e assim por vezes chamado de teórico, é o que mais me interessa hoje em dia, né? Junta as duas coisas, junta o ato do fazer artístico com a reflexão típica da pesquisa acadêmica e que, por consequência, interfere ou auxilia, alimenta o ato de dar aulas, né? E acho que para completar, na pergunta o Gabriel situou, né? Porque é uma questão de situar um momento muito difícil e perspectivas complicadas, né, que a gente vê aí pela situação que vivemos nos últimos anos, que tem a ver com contextos econômicos, mas que tem a ver fundamentalmente com governo e com o interesse de o que se pensa para o futuro do país. E eu acho que chover no molhado dizer que o interesse que se tem para o futuro do país é o passado, no pior sentido do que isso quer dizer, né? No sentido de regredir, no sentido de involuir, né? Mas eu não sou assim tão poliana, mas vou dar uma de poliana aqui. Eu acho que é importante lembrar dos fluxos da vida, né? Guardadas as proporções, quando eu era criança, havia perspectivas também muito difíceis, de outra ordem. Eu não quero fazer uma comparação direta, mas os anos 80 foram muito difíceis, né? Eu era criança, mas eu me lembro de muitas coisas, né? Eu me lembro de ter que ir junto com a minha mãe
no mercado para comprar leite, porque só podia ser vendido um saco de leite para cada pessoa, tinha racionamento de alimentos no país que nós estamos. Isso que eu ainda estava numa condição muito favorável de estar numa família que tinha o dinheiro para comprar esses 2 pacotes de leite, né. Então essas coisas aconteceram, assim, não estou querendo minimizar o que a gente está vivendo, eu só estou querendo dizer que há ciclos, assim, que a gente precisa lembrar deles para, inclusive, nos fortalecer para uma espécie de um combate que se exige de nós hoje em dia, que ele tem que ser feito cotidianamente, diante dessas ideias, assim, tão absurdas que têm sido colocadas, para o país em vários sentidos, mas que tocam e atingem diretamente a educação e a cultura, né, que é do que a gente está falando aqui, as artes. Há nitidamente um projeto obscurantista e tudo que o obscurantismo mais quer apagar é a educação, e é a cultura, são as artes, né. Então, realmente, o momento não é promissor, mas eu acho que acredito que a gente vai ultrapassá-lo, que a gente tem que fazer nossos esforços para ultrapassá-lo também, né. Não estou colocando aqui também é nossa responsabilidade mudar isso. Claro que não, né? O país não deveria estar onde está, mas acho que a gente tem que se manter constantemente olhando para um lugar onde ele pode estar, um lugar que nos interessa, que a gente vai buscar, enfim. Eu acho importante fazer essas considerações assim para, não sei, não é exatamente para estimular, mas deixa eu tentar reformular aqui. A questão é que, ao mesmo tempo em que a gente cotidianamente tem que estar olhando para uma ideia, vocês, né? Eu já passei um pouco dessa idade, mas vocês, bastante jovens, tem que estar pensando na carreira de vocês, o que vocês vão trabalhar, né? E isso tem que ser feito como um desenvolvimento de formação, ao mesmo tempo que tem que estar olhando para que conjuntura é essa do país que a gente vive e como que a gente sai dela, como que a gente muda ela. A gente está vivendo um momento que é muito difícil de pensar no futuro, né? E é um pouco a estratégia desse sistema que busca, né, aniquilar uma construção daquilo que é público, né? Hoje a gente vê um exemplo disso, né? Se a gente abrir agora a página da Folha de São Paulo, né? A gente está aqui 21h49 de uma segunda-feira de fevereiro, e a Folha de São Paulo vai estar dizendo que a maior estatal brasileira hoje perdeu 100 bilhões de valor de mercado. Não sei quanto isso representa no valor da Petrobras, provavelmente perto de um quarto, mas foi mais de 20% de perda da maior estatal brasileira, porque o atual presidente colocou uma pessoa, né, ingeriu na administração da empresa, colocou um militar que não tem competência para assumir esse cargo. Então, esses gestos que visam a destruição daquilo que é público, e não só do ensino, tem um custo, né? E é um custo que pode ser material, ele é um custo que é de vidas, né? Estimulando as pessoas a não se cuidarem na maior pandemia da nossa geração, da história que a gente viveu. Então, tudo isso é um cenário, né? Quando aqueles que estão lá para ajudar a organizar, apontar, determinar um sentido de sociedade e civilização buscam a sua destruição, é difícil olhar para o futuro, né, com esse olhar, assim. Então, exige uma dupla energia nossa, né, de uma atenção, uma vigilância, mas também uma ação, assim. O cinema é essa materialidade, é essa ação, né. Então, eu tenho me sentido muito instigado, apesar desse momento conturbado, a pensar de que modo o cinema pode responder a esse momento histórico. Eu acho que não é uma resposta exatamente fácil, e ela necessariamente passa também numa associação com a educação, assim, né? A gente tem que, é imprescindível, não dá para abrir mão da educação, dos processos formativos, e é nisso que eu tenho pensado muito, assim, né? Muitas vezes mais do que fazer é participar de contextos que estimulem a realização, a formação. Então, a gente tem que estar muito próximo das universidades, né? Eu pude conhecer
algumas universidades públicas pelo interior do país, e são projetos que transformaram comunidades de modo muito potente. Então, é necessário defender esse projeto de educação, um projeto que acredita na educação, que acredita na transformação de uma sociedade tão desigual e violenta como a nossa, tão racista, tão genocida na base, né? E no plano pessoal, assim, eu tô para realizar uma série de filmes, né? Ironicamente, no momento em que se fecham as ferramentas de incentivo, eu estou com alguns projetos que já tinham sido aprovados, vinham no processo de aprovação por editais locais. Então, eu estou no momento que eu estou com uma pesquisa avançada de uma série de projetos em vias de realizar, quando for possível e seguro para todo mundo. E não sei, eu fico muito com esse espírito de que é necessário que a sociedade como um todo, né, se aproxime e fortaleça as instituições que a constroem, né, para evitar um desmanche ainda maior. A única certeza que a gente sabe, eu não vou falar nada novo aqui, é que as coisas ruins, as formas de governo equivocadas, elas passam, né? Então, a gente tem que ajudar que as estruturas permaneçam, né? Que esse prédio não seja implodido como um todo. Então, Curitiba, localmente, por exemplo, algo que a gente pode fazer enquanto sociedade interessada na cultura é fortalecer o Teatro da Caixa, assim, o teatro de um banco público que tem uma importância para a cidade e que segue sob a ameaça de fechamento, né? Os bancos, né, eles soltaram esses tempos uma nota dizendo que não era exatamente isso, que eles não estavam fechando, mas é isso, nesse momento o número de notícias falsas, o único combate para as notícias falsas é a construção de uma sociedade mais complexa, dialógica, né, que produza outras fontes de informação, para que a gente não seja, né, levado pela correnteza, pela lama desse processo de fake news e de desgoverno, de mentiras. E nesse sentido, eu acho que o documentário é uma ferramenta fundamental, né? Narrar essas histórias, estar com a câmera presente, é muito importante. Poxa, obrigado, gente. Acho que é um pouco isso que você falou mesmo, né? A possibilidade, tanto nos dois filmes, é um pouco apresentada de pensar uma outra realidade que é possível e que através do cinema também pode ser narrada, né? E bom, acho que a gente vai ficando por aqui, pessoal. Foi muito, muito massa mesmo ter podido contar com vocês hoje. A gente ficou muito contente mesmo com a presença de vocês, foi um papo super bom. Queria pedir para caso vocês queiram dar uma palavrinha final, já que a gente está finalizando por aqui. Vamos estudar cinema e fazer filme, né? Acho que é isso. Claro que isso dentro da conjuntura que já foi dita, mas acho que é isso. Vamos ver muito filme, estudar filme e fazer filme. Contar histórias se torna ainda mais necessário e importante, assim, né? Então, por mais que não seja exatamente o momento em que é fácil fazer isso, né, no momento em que se dificulta o acesso a recursos públicos, é um momento em que é mais importante criar alternativas para conseguir contar histórias e apresentar a complexidade do nosso país. E contar histórias de um cinema que foi muito pouco narrado, assim, né? Faço logo uma ressalva, e eu faço essa ressalva no texto da minha dissertação também, de que finalmente existem fontes sobre o cinema paranaense, mas eu sinto que elas foram ainda muito pouco pesquisadas, né? Na pesquisa que eu tenho feito, eu tenho me dado conta disso. Então, o fato de hoje existir um podcast chamado Histórias do Cinema Paranaense é um grande avanço, assim, né? A gente está falando em podcast, uma tecnologia acessível a uma nova geração, narrando histórias de um cinema que ainda é relativamente pouco debatido, assim. Então, você é um ouvinte aí, fico curioso para ouvir as outras conversas. Estou pensando aqui nessa mesma fala do Rafael, assim, da importância desse projeto agora que vocês estão fazendo, mas também do Cineclube Aurora, do podcast do Cineclube Aurora, né, desse olhar para o cinema que tem sido feito no estado, talvez possa dizer mais recentemente, mas também muito antigamente, né? Eu sei porque estive, mas o Aurora também já falou sobre filmes, sobre cineastas lá do início do século passado, e vejo que isso é bastante importante assim no Paraná,
porque a gente tem, eu acho que as gerações que sucederam tiveram relações, vou aqui falar uma coisa super temerosa de dizer, mas eu vou dizer, um tanto estranhas com as suas gerações anteriores, assim, porque estranhas no sentido mesmo da palavra estranha, que estranhavam aqueles filmes feitos pela geração que os antecedeu, né? E isso talvez tenha criado um silêncio sobre os filmes, né? Os filmes feitos nos anos 70, o pessoal dos anos 2000, 70 e 80, sei lá, não falava deles. E os filmes feitos nos anos 30, 40, o pessoal dos anos 70 e 80 não falava deles. Mais ou menos uma coisa assim, de um estranhamento que gerou o fato de que a gente conhece muito pouco o cinema desse estado. E quando eu digo que conhece pouco, acho que está implícito a intenção de conhecer mais, mas conhecer mais não significa ter um olhar condescendente, algum tipo de postura cabotina. A gente tem que olhar para esse nosso cinema feito hoje, criticá-lo, olhar para o cinema do passado que se fez no Brasil e no Paraná e criticá-lo, enaltecê-lo quando for o caso, enfim. Acho que esse é um exercício aí que vocês estão ajudando a fazer e que eu considero dos mais importantes. Mas bom, gente, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria pedir aí pra você, ouvinte, caso você tenha sido a primeira vez que você chegou aqui, caso você queira conferir mais episódios, estão todos lá no nosso Instagram, @historiacnpr, nas nossas páginas, nos mais diversos publicadores de áudio e vídeo por aí. Então pesquise Histórias do Cinema Paranaense no Google e também nos siga nas diversas redes sociais aí com @historiacnpr. Então é isso, galera. Muito obrigado mesmo pelo papo. Tchau, tchau.